Você está pronto para descobrir os segredos mais sombrios do Congo? Prepare-se para se surpreender e assustar com as 10 descobertas mais terríveis que o mundo já viu. Hoje, vamos mergulhar no lado obscuro do Congo e explorar 10 descobertas aterrorizantes que deixam o mundo em pânico. Preparem-se, porque o que veremos aqui vai fazer vocês dormirem de luz acesa. No coração da floresta tropical do Congo, uma descoberta chocante deixou o mundo perplexo. Uma tribo isolada, nunca antes contatada pelo homem moderno, foi encontrada. Essa tribo pratica rituais de uma violência inimaginável. Testemunhas relatam altares cobertos de sangue, ossos humanos dispostos em padrões macabros e cânticos guturais de gelar a alma. A verdadeira natureza desses rituais permanece um mistério, mas sabemos que são de uma crueldade sem tamanho. Imagine-se entrando na densa floresta tropical do Congo, o ar pesado e úmido, envolvendo você como um cobertor sufocante. A vegetação é tão densa que a luz do sol mal consegue penetrar, criando um ambiente sombrio e misterioso. O som de insetos zumbindo ao seu redor é constante, uma sinfonia natural que parece nunca cessar. O canto dos pássaros exóticos e o farfalhar das folhas ao vento completam a trilha sonora da selva. De repente, você ouve um rugido gutural, diferente de qualquer bicho que você já tenha ouvido antes. Esse som profundo e ameaçador reverbera pela floresta, fazendo seu coração disparar e seus sentidos ficarem em alerta máximo. Nas profundezas da mata, existe uma criatura que desafia a ciência e apavora quem cruza seu caminho. Sua silhueta é apenas vislumbrada entre as sombras, mas o medo que ela inspira é muito real. Relatos de uma criatura misteriosa, enorme e disforme, circulam entre os moradores locais há gerações. Eles falam de encontros assustadores e de histórias passadas de pai para filho, mantendo viva a lenda do monstro da selva. Pegadas enormes, marcas de garras em árvores centenárias e o sumiço inexplicável de alguns pesquisadores sugerem que a lenda pode ser real. Essas evidências tangíveis alimentam a curiosidade e o medo daqueles que se aventuram na floresta. A criatura, que os nativos chamam de Mokele Mbembe, seria um sobrevivente da época dos dinossauros. Descrito como um ser colossal, com um corpo semelhante ao de um dinossauro, o Mokele Mbembe continua a ser um dos maiores mistérios da selva do Congo, desafiando exploradores e cientistas a desvendar seus segredos. Em uma escavação arqueológica no coração do Congo, uma descoberta macabra revelou um passado obscuro e aterrorizante. Ossos humanos com marcas de violência extrema foram encontrados espalhados pelo local, sugerindo rituais complexos e aterrorizantes. As pinturas rupestres retratam figuras grotescas e cenas de sacrifício, sugerindo uma espécie de religião obscura e sangrenta. No coração da África, engolidas pela mata, existem vilas abandonadas que guardam histórias assustadoras e inexplicáveis. Essas vilas, outrora cheias de vida e cultura vibrante, agora são apenas sombras do que foram. A vegetação densa e implacável tomou conta de tudo, escondendo segredos sombrios e memórias esquecidas. Os moradores locais evitam essas vilas a qualquer custo, sussurrando histórias sobre maldições ancestrais e espíritos vingativos. Eles acreditam que essas terras estão amaldiçoadas e que qualquer um que se atreva a entrar nelas será perseguido por forças sobrenaturais. As histórias são passadas de geração em geração, aumentando o mistério e o medo. As vilas, antes cheias de vida, agora estão desertas, com casas caindo aos pedaços e ruas tomadas pelo mato. As estruturas que ainda permanecem de pé são apenas esqueletos de um passado distante, cobertas por musgo e trepadeiras. O silêncio é interrompido apenas pelo som da natureza, criando uma atmosfera ainda mais sinistra. Dizem que à noite é possível ouvir o som de tambores batendo ao longe, acompanhados por cantos guturais que ecoam pela selva.
Esses sons misteriosos parecem vir de todos os lados, confundindo e assustando aqueles que ousam se aproximar. Alguns acreditam que são os espíritos dos antigos habitantes, tentando se comunicar ou, talvez, avisar os intrusos para ficarem longe. Alguns juram ter visto vultos fantasmagóricos nas janelas das casas abandonadas. Essas aparições são descritas como sombras indistintas, movendo-se silenciosamente entre os escombros. Os poucos que tiveram a coragem de se aproximar afirmam sentir uma presença gelada e opressiva, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Se você tiver coragem suficiente para se aventurar nesses lugares, prepare-se para encarar o desconhecido. A jornada é perigosa e cheia de incertezas, mas para os mais destemidos, a recompensa é a descoberta de um mundo perdido, cheio de mistérios e histórias que desafiam a lógica e a razão. Cada passo é um mergulho mais profundo no desconhecido, onde a linha entre o real e o sobrenatural se torna cada vez mais tênue. A vastidão da selva congolesa esconde mistérios que desafiam a lógica e a razão. Fenômenos inexplicáveis ocorrem com uma frequência assustadora, aterrorizando moradores locais e intrigando pesquisadores do mundo inteiro. No céu noturno, luzes brilhantes dançam entre as estrelas, mudando de cor e trajetória de forma estranha. Algumas testemunhas descrevem essas luzes como objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs. Sons estranhos, como explosões abafadas e rugidos guturais, ecoam pela selva durante a noite. Cientistas e pesquisadores se esforçam para encontrar explicações para esses fenômenos, mas até agora, a maioria dos casos permanece um mistério. No coração do Congo, existe um lago envolto em mistério e lendas aterrorizantes. Este lago, conhecido como Lago Mai-Ndombe, é um lugar onde o tempo parece parar e a natureza guarda seus segredos mais profundos. As águas escuras e profundas do Lago Mai-Ndombe escondem segredos ancestrais e criaturas que desafiam a imaginação. Dizem que essas águas são habitadas por seres que não pertencem ao nosso mundo, criaturas que desafiam a lógica e a ciência. Lendas sussurradas falam de monstros aquáticos gigantescos que habitam as profundezas do lago. Esses monstros, descritos como enormes e aterrorizantes, são parte do folclore local há gerações, alimentando o medo e a curiosidade dos habitantes. Pescadores locais se recusam a navegar em suas águas depois que o sol se põe, com medo da fúria das criaturas que habitam o lago. Eles contam histórias de encontros assustadores e sons estranhos que ecoam das profundezas durante a noite. Histórias de barcos que desapareceram sem deixar rastros são comuns na região. Esses desaparecimentos misteriosos aumentam o mistério e a aura de perigo que cerca o Lago Mai-Ndombe. Sonar detectou formas de vida enormes e desconhecidas nas profundezas, mas até agora, ninguém conseguiu provar nada. Cientistas e exploradores continuam a investigar, na esperança de desvendar os segredos que o lago esconde. A busca por respostas continua, enquanto o Lago Mai-Ndombe mantém seus mistérios intactos, desafiando todos que ousam explorá-lo. As estradas que cortam a densa floresta tropical do Congo são o cenário de histórias de arrepiar e encontros inexplicáveis. Caminhoneiros que se aventuram nessas estradas desertas durante a noite relatam aparições sinistras que gelam o sangue. Figuras sombrias, altas e esguias, com olhos vermelhos e brilhantes, são vistas na beira da estrada, observando os veículos que passam. Motoristas experientes se recusam a dirigir à noite nessas regiões, com medo de dar de cara com essas entidades malignas. Em uma região remota e inexplorada do Congo, uma descoberta arqueológica surpreendente revelou um passado distante e aterrorizante. Uma caverna revelou pinturas rupestres que retratam cenas de horror e crueldade inimagináveis. As paredes da caverna contam uma história macabra de rituais de sangue, sacrifícios humanos e criaturas monstruosas. A caverna, agora conhecida como Caverna das Sombras,
se tornou um local de peregrinação para aqueles que buscam desvendar os mistérios do passado. O Congo tem sido palco de relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados e encontros alienígenas que desafiam a lógica e a razão. Moradores de áreas remotas contam histórias aterrorizantes sobre luzes estranhas no céu noturno e encontros com seres extraterrestres. Histórias de abduções alienígenas são comuns em algumas regiões do Congo, com vítimas relatando experiências traumáticas. No coração da África, existe uma região envolta em mistério e medo, um lugar onde a realidade se mistura com a lenda. A maldição do Congo assombra uma região específica do país. Um lugar de beleza natural impressionante, mas também de perigo e mistério. Dizem que a maldição foi lançada há séculos por um poderoso feiticeiro. Desde então, a região tem sido assolada por uma série de tragédias e infortúnios. Aqueles que ousam desafiar a maldição frequentemente encontram finais trágicos. Que nada! Isso é só o começo. E aí, pessoal, gostaram da viagem pelo lado obscuro do Congo? Essas descobertas aterrorizantes são apenas a ponta do iceberg dos mistérios que este país esconde. Mas e aí? Qual dessas descobertas mais te assustou? Deixem suas opiniões nos comentários. Essas descobertas terríveis no Congo são apenas a ponta do iceberg dos mistérios que este país esconde. O que você acha? Qual dessas descobertas mais te assustou? Deixe sua opinião nos comentários e participe da discussão. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir. Continue explorando os mistérios e descobertas assustadoras conosco. Até a próxima!